Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, dê aquele joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho, tá bom? Peço a vocês aí, porque eu tenho confiança de pedir para vocês, que eu sei que vocês são meus irmãos. Peço também para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal aí, dá essa forcinha para mim, tá bom? Meus irmãos, eu queria conversar um pouquinho aqui com o senhor que tem feito uns comentários no meu canal, é um irmão testemunha de Jeová. Ô meu irmão, um abraço para você e para todos os meus irmãos testemunha de Jeová. Olha, esse irmão, parece que o nome dele é Thompson Vieira. O irmão Thompson, ele está dizendo que eu estou mentindo, né? Porque eu estou falando aqui contra a torre de vigia. Ô meu irmão Thompson, deixa eu te falar. Eu não estou mentindo não. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com conhecimento de causa. Sabe por quê? Porque eu vivi na torre de vigia 34 anos. Então, tudo que eu falo aqui, eu conheço muito bem e sei muito bem do que eu estou falando. Eu não estou mentindo não, tá bom? Agora, quando alguém fala que outro está mentindo, meu irmão, ele tem que provar que aquela pessoa está mentindo. Mas provar não é só falando igual você fica falando aí não. Você disse que você está depreciando a minha pessoa aí e que você está falando a verdade. Você não pode estar falando a verdade, você não me conhece. Assim como eu também não posso falar mal de você se eu não te conheço. Como é que eu vou falar mal de você se eu não te conheço? E como é que você vai falar mal de mim se você não me conhece? Eu estou falando não é contra você. Eu não estou falando nada contra você. Eu estou falando contra a torre de vigia. Até porque a torre de vigia me dá esse direito. Eu tenho uma publicação aqui nos meus arquivos, né, uma publicação da torre de vigia, que diz que toda organização que se diz ser a tábua de salvação de milhões de pessoas tem que ser esmiuçada e criticada. Então, a torre de vigia está me dando esse direito. Por isso que eu estou fazendo. Agora veja, meu irmão. Se a torre de vigia fala isso, é porque ela quer defender o lado dela, que ela tem direito de pregar para os outros, né? De sair de casa em casa pregando. Então, eles dizem isso porque eles têm direito. Mas os direitos são iguais. Os direitos que a torre de vigia tem de ir de casa em casa, sentar no sofá da casa de qualquer um irmão e falar mal, pregar contra a religião daquela pessoa ali, eu também tenho direito de pregar contra a religião, contra a torre de vigia. E você, se você se julga injustiçado, você acha que eu estou errado, então você tem que provar. Você tem não apenas falar que eu estou errado, que eu estou mentindo, mas você tem que provar. Com provas. É com provas. Você tem todo o direito de seguir o corpo governante, de acreditar no corpo governante. Mas isso não faz com que o fato de você acreditar no corpo governante não faz com que tudo o que você fala é a verdade. Até porque o corpo governante não é a verdade. A verdade é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom, meu irmão? Então, quando você quiser falar que eu estou mentindo, quando você quiser questionar alguma coisa que eu falei, me questiona. Entra, liga aí no meu telefone, 99151-5617, DDD 037. Liga aí e fala para mim que eu estou errado. Você pode ter certeza que eu não vou te maltratar, eu não vou te xingar, eu vou tratar você como todo ser humano deve ser tratado, com respeito. Vou tratar com respeito, vou te tratar com respeito, vou ouvir o que você tem a me dizer. Só que isso não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com você, é claro, né? Então, quando você quiser me questionar, me liga. Me liga e me questiona. Pode me questionar, não tem problema não. Aqui não é o corpo governante que não pode ser questionado, não. Eu erro, eu posso estar errado. Quem sabe isso que eu estou falando aqui, eu posso estar errado. E quem sabe se você me questionar, eu vou cair na real. Quem sabe eu vou amanhã chegar e falar, ô gente, eu errei, o que eu estou falando contra as testemunhas de Jeová aqui, eu estou errado. O Thompson me convenceu que eu estou errado. E eu vou te pedir desculpa.
Eu vou me retratar com você. Vou te pedir desculpa, se você me convencer que eu estou errado. Tá bom, meu irmão? Então faça isso. Não fica ofendendo, não, porque você não pode falar nada a meu respeito porque você não me conhece. Assim como eu também não posso falar de você porque eu não te conheço. Tá bom, meu irmão? Então hoje eu vou falar aqui sobre a pregação das testemunhas de Jeová de casa em casa. Agora, para começar aqui tem uma pergunta. O simples fato das testemunhas de Jeová pregar de casa em casa identificam eles com uma religião verdadeira? Será? Bom, porque as testemunhas de Jeová dizem que essa pregação de casa em casa que eles fazem, eles estão copiando o exemplo de Jesus e seus apóstolos. Que essa era a pregação que Jesus e os apóstolos faziam. Bom, eu vou provar aqui com A e mais B que Jesus e os apóstolos não faziam pregação de casa em casa. Vou provar com todas as letras. Bom, primeiramente para analisar aqui, para provar que Jesus e os apóstolos não pregavam de casa em casa, primeiramente nós vamos ver a ordem de Jesus quando Jesus enviou os 12 apóstolos. Vamos ver aqui uma ordem que Jesus deu para os apóstolos, para os 12 apóstolos, quando ele enviou os 12. Essa ordem de Jesus está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 11. Preste atenção aqui, meus irmãos. Mateus, capítulo 10, versículo 11. Jesus disse para os 12 apóstolos, olha assim, ó. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai nele quem é digno. Indagai nele quem é digno. E ficai até vos retirar. Então veja, meus irmãos. Jesus disse que em qualquer cidade ou povoado em que os apóstolos entrassem, eles indagassem quem era digno. Não era para eles sair de casa em casa, não. Era para eles chegar numa cidade, no povoado, e indagar quem era digno. Então viram, meus irmãos? Agora, como é que nós vamos saber quem era digno? Porque Jesus disse que era para indagar quem era digno. Então era para eles irem nas casas das pessoas que eram dignas. Então vamos recorrer ao contexto para nós saber aqui quem é essas pessoas que eram dignas. Então, para saber quem era digno, que eram essas pessoas que os apóstolos tinham que ir na casa deles e ficar ali, né? E ficar ali até vos retirar, nós vamos recorrer aqui. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Aqui nós vamos saber quem era digno. Preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse assim, ó. Não tomeis rumos aos gentios e nem entreis em casa de samaritano. De preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então viram, meus irmãos? Viram quem era digno? Quem eram as pessoas dignas que os apóstolos tinham aqui na casa deles? Era das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para eles entrar em casa de gentios e nem samaritanos. Então não era para eles ir de casa em casa, não. Viram que as testemunhas de Jeová estão erradas. Não era para eles ir de casa em casa, não. Até, viram, meus irmãos? Não era para eles irem de casa em casa, até porque os judeus e o povo samaritano e os gentios eram inimigos. Eles não se davam. Os judeus eram um povo orgulhoso. Os judeus eram orgulhosos. Eles se julgavam uma nação superior. Então, eles não se davam com os gentios e nem com os samaritanos. Eu vou provar isso para vocês aqui agora, para vocês verem que tudo que eu falo com provas. Para vocês verem que os gentios e samaritanos não se davam, não eram amigos dos judeus. Eu vou mostrar para vocês agora, para vocês verem que não havia a mínima possibilidade dos judeus
dos apóstolos, que todos eram judeus, irem nas casas dos gentios e nem dos samaritanos. Veja a prova disso. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 7 a 9, ali mostra que Jesus estava à beira de um poço e ali chegou uma mulher samaritana para apanhar água. E Jesus pediu a essa mulher samaritana que o desse de beber. Aí, a mulher samaritana ficou muito assustada quando Jesus falou com ela, quando Jesus pediu para ela, dá-me de beber. Ela ficou muito assustada, né? Veja o que ela disse para Jesus quando Jesus falou para ela assim, ó, dá-me de beber. Ela diz assim, ó, como é que tu, sendo judeu, me pede de beber, sendo eu samaritana? Então veja, meus irmãos, quando Jesus, que era judeu, pediu para aquela mulher samaritana que desse a ele água, ela levou um susto. Como é que tu, sendo judeu, me pede de beber? Então, os judeus e os samaritanos não se davam. Então, ali havia muitas casas de judeus. Ali havia muitas casas de gentios e samaritanos. Então, isso prova que não era para os apóstolos irem de casa em casa, né? Agora, meus irmãos, veja, meus irmãos, veja como é que é as coisas. Se Jesus mandasse ali os apóstolos pregar nas casas dos gentios e dos samaritanos, com certeza os apóstolos iam questionar. Porque os apóstolos iam falar, não, mas nós somos judeus. Nós não podemos pregar em casa de gentio e nem em casa de samaritano. Veja, meus irmãos. Por outro lado, se por acaso os apóstolos aceitassem, se Jesus mandasse eles pregar em casa de gentios e samaritanos, e eles aceitassem pregar na casa deles, com certeza eles iam ser maltratados pelos gentios e pelos samaritanos quando eles chegassem na casa, né? Quando eles chegassem na casa. Veja, meus irmãos. Então, veja que não tem fundamento essa história das testemunhas de Jeová de que Jesus e os apóstolos pregavam de casa em casa. Agora, vamos ver aqui outra experiência. Nós vimos aqui de quando Jesus enviou os 12 apóstolos. Agora nós vamos ver aqui uma experiência de quando Jesus enviou os 70 discípulos. Vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 10, versículos 5 ao 7. Vamos ver aqui o relato. Jesus disse para os 70 discípulos assim, Jesus, ao entrar na casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E, preste atenção, e permanecei na casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não andeis a mudar de casa em casa. Então vejam, meus irmãos, quando Jesus enviou os 70 discípulos, era para eles chegarem numa casa, ficar naquela casa comendo e bebendo de tudo que tivesse e não ficar mudando de casa em casa. Está vendo? Vendo o que Jesus disse para eles? Agora, imagine só, os judeus e os gentios e os samaritanos eram inimigos. Agora, imagine só um judeu na casa de um gentio ou na casa de um samaritano, comendo e bebendo de tudo que eles tinham ali. Pensa se havia possibilidade disso acontecer. Então, meus irmãos, não havia a menor possibilidade. Agora, as testemunhas de Jeová, erroneamente, eles usam um texto de Atos, capítulo 5, versículos 42, para justificar, dizendo que os apóstolos pregavam de casa em casa. Dizendo que os apóstolos pregavam de casa em casa. Mas isso não havia a menor possibilidade. Não existe essa possibilidade deles pregarem. Ali, preste atenção no contexto histórico, no que estava acontecendo ali naquele momento. Os apóstolos tinham sido presos e libertos por um anjo. Veja quando os apóstolos falaram essas palavras, vê se havia possibilidade deles estar pregando de casa em casa.
os apóstolos haviam sido presos e libertados por um anjo. Depois, novamente, eles foram levados perante as autoridades. Os judeus queriam matá-los. Só não matou porque um judeu muito conceituado, chamado Gamaliel, interferiu ali e não permitiu que os apóstolos fossem mortos. Mas, mesmo assim, os apóstolos foram açoitados e ordenados pelos judeus ali que não falasse mais a base do nome de Jesus. Olha, você açoitaram eles e disseram, então vão embora, mas não fale mais a base do nome desse homem. Não era para falar mais a base do nome de Jesus. Então veja, meus irmãos, foi nesse contexto que esse texto de Atos capítulo 5, versículo 42, onde eles disseram que a cada dia no templo e de casa em casa pregavam sem cessar. Então não havia possibilidade de haver pregação de casa em casa. Viram o contexto histórico? O que estava acontecendo naquela ocasião? Agora, vejam, meus irmãos, de casa em casa, esse de casa em casa aqui não era como as testemunhas de Jeová, dizem. Veja, nós vamos analisar o contexto histórico aqui para entender o que é esse de casa em casa que os apóstolos estavam se referindo. Vamos ver aqui Atos capítulo 2, versículos 44 a 46. Vamos ver o que significa esse de casa em casa que os apóstolos estavam se referindo aqui. Olha aqui. Aqui, Atos capítulo 2, versículos 44 a 46, diz assim, e todos que creram nas palavras dos apóstolos ali, estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânime no templo e de casa em casa. Repartia o pão de casa em casa. Tomava as refeições com alegria. Então veja, meus irmãos, quando eles acreditaram em Jesus, eles ficavam sempre nas casas uns dos outros. As pessoas que haviam acreditado em Jesus, haviam acreditado na pregação dos apóstolos, os discípulos ali, os primitivos discípulos, estavam sempre nas casas uns dos outros. Por isso que diz que eles estavam de casa em casa. Eles estavam sempre nas casas uns dos outros. Cada dia eles tomavam refeição na casa de um. Um dia a refeição era na casa de um, outro dia a refeição era na casa de outro. Isso aqui está registrado em Atos, no capítulo 2, versículos 44 a 46. Eles repartiam o pão e de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria. Então, meus irmãos, viram o exemplo? Os apóstolos de casa em casa. É porque eles estavam sempre juntos, sempre nas casas uns dos outros. Não é porque eles estavam pregando de casa em casa, não. E agora veja, meus irmãos. Veja agora, para acabar de tirar a dúvida aqui. Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que o fato deles estar sempre nas casas uns dos outros, estar sempre de casa em casa, cada dia na casa de um, tomando a refeição ali, comendo cada dia na casa de um. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 47. Diz que eles reunidos louvavam a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Eles estavam cada dia nas casas uns dos outros, tomando a refeição nas casas, um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, aumentavam o número das pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, das pessoas que acreditavam em Jesus. Aumentava o número das pessoas que acreditavam em Jesus. Isso é isso que era que os apóstolos disseram que cada dia no templo e de casa em casa pregavam sem cessar. É isso que significa. Até porque, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês,
Isso aqui está em Atos, no capítulo 2, versículo 47. A pregação aos gentios começou já depois de Atos, capítulo 10, quando o apóstolo Pedro foi chamado na casa de Cornélio. Quando Cornélio teve uma visão e mandou chamar o apóstolo Pedro na casa dele, e o apóstolo Pedro chegou ali na casa de Cornélio e pregou para todos que estavam ali. E todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Todos que estavam ali foram agraciados com o Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, até aquele momento ali, os gentios ainda não havia, a pregação não havia sido pregada aos gentios. Exceto ali em Pentecoste, quando o apóstolo Pedro pregou ali em Pentecoste, e havia pessoas de várias nações e ouviram a pregação. Mas a pregação de verdade para os gentios mesmo, para valer, começou com Cornélio. Isso já está em Atos, a partir do capítulo 10 de Atos. Então veja, meus irmãos, não existe a menor possibilidade, de Jesus e seus apóstolos terem pregado de casa em casa. Isso é uma tremenda de uma heresia que as testemunhas de Jeová, aliás, que o corpo governante das testemunhas de Jeová usa para colocar aqueles pobres coitados de casa em casa, tomando porta na cara, tomando xingamento, levando xingamento, para vender revistas e livros para o corpo governante. Agora, testemunha de Jeová, não vem com essa de que as publicações são de graça, não. Porque vocês agora são orientados a dar as publicações de graça. Mas vocês têm que pagar por elas. Vocês dão elas de graça para as pessoas, ou fazem uma troca, ou aceitam uma troca, mas vocês têm que pagar por elas. Não vem com essa, não vem tampando o sol com a peneira, dizendo que as publicações são de graça, não. Vocês são orientados a fazer uma troca, dar a publicação de graça, mas vocês, testemunha de Jeová, vocês dão donativos pelas publicações. As publicações não são de graça para vocês, não. Vocês estão sendo mais trapaceados do que quando vocês podiam vender as publicações, tá bom? Então, acorda, testemunha de Jeová. Acorda enquanto é tempo.